Desejamos que uma bênção divina alcance o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Aprofundado. Nossa missão de hoje é explorar o rico, misterioso e, sejamos honestos, muitas vezes mal compreendido, capítulo 1 do livro de Apocalipse. Com certeza. É um capítulo que assusta muita gente logo de cara. Exato. E para guiar essa nossa análise, nós temos uma compilação de anotações baseadas em duas fontes teológicas que são extremamente profundas. Nós vamos cruzar o comentário bíblico de Apocalipse, do Dr. John F. Walvoord, com as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. E o tom que essas fontes estabelecem desde a primeira página é essencial para quem nos ouve. O objetivo de hoje não é, tentar decifrar códigos assustadores ou montar teorias da conspiração sobre o fim do mundo. A intenção é mergulhar no contexto histórico real, entender o peso dos símbolos visuais da época e extrair a mensagem central que esse capítulo inaugural constrói. No seu cerne, é uma mensagem sobre esperança e sobre a soberania absoluta de Cristo. Certo, vamos desvendar isso começando pelos 3 primeiros versículos. Porque o livro abre de um jeito muito metódico, né? Ele estabelece uma verdadeira cadeia de revelação. As nossas anotações mostram uma progressão muito clara de como essa mensagem viaja. É uma linha direta de autoridade celestial. O texto mostra a revelação se movendo de Deus Pai, que a entrega a Jesus Cristo. Aí Cristo transmite ao seu anjo e, finalmente, esse anjo a comunica ao servo João. Trata-se de uma cadeia ininterrupta. Uma atestação de origem divina, basicamente. Isso. A mensagem não foi inventada por um homem exilado tendo alucinações. Ela desceu diretamente do trono. E olha, o próprio nome do livro já carrega uma carga cultural gigantesca hoje em dia. A palavra Apocalipse foi meio que sequestrada por Hollywood. As pessoas ouvem isso e, já imaginam meteoros caindo, destruição total. Fim dos tempos caótico, exato. Mas a raiz da palavra aponta para uma direção bem menos caótica. O termo grego original é apocalipsis. O que traz uma mudança de perspectiva que é, fascinante. Originalmente, apocalipsis não carrega esse sentido de destruição mundial. Significa simplesmente revelação, divulgação. É a ação literal de tirar o véu de algo que estava oculto. Tirar o véu. Isso. Portanto, o livro é uma revelação da verdade sobre Cristo e uma mensagem que vem de Cristo. A ideia é abrir as cortinas para mostrar a glória presente e futura dele, e não apenas listar catástrofes para assustar os leitores. Faz todo sentido. E tem um detalhe no versículo 3 que o comentário de Walvoord destaca, que é único em todas as escrituras. Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma promessa direta de bênção aos seus leitores e ouvintes. E as fontes faziam muita questão de contextualizar essa dinâmica dupla, sabe? De quem lê e de quem ouve. O que nos leva direto para a realidade da igreja do primeiro século. Porque hoje a gente tem Bíblia no celular, né? Exatamente. Se a gente se transportar para o primeiro século, cópias de manuscritos eram incrivelmente raras, eram custosas. Uma congregação comum não tinha bíblias individuais, então quando uma carta apostólica chegava, a comunidade inteira se reunia. Todo mundo parava para escutar. Uma pessoa era designada para ler o pergaminho em voz alta do início ao fim, e o restante da assembleia precisava ouvir com extrema atenção, memorizar e absorver aquilo ali mesmo. E a Bíblia de Escudo NAA complementa que essa bênção se concretiza naqueles que guardam as palavras da profecia. Ou seja, não era só um exercício intelectual de ouvir uma história. Eles precisavam ouvir e aplicar na vida diária. Eles enfrentavam perseguições reais, então o texto exige obediência ativa. Uma obediência impulsionada por um senso de urgência? O que é fascinante aqui é entender os termos que o texto usa para tempo. O versículo menciona que essas coisas devem acontecer em breve. O que, lendo hoje, quase 2000 anos depois, soa um pouco estranho para as pessoas. Como assim em breve, né? Mas as fontes diferenciam os termos gregos originais. O texto não usa a palavra cronos, que seria o tempo de calendário, o tic-tac do relógio. Ele usa a palavra kairos, que se refere a uma estação ou época específica designada por Deus. E o termo traduzido como em breve
O entache, certo? Isso, entachei. Ele não indica que os eventos vão acontecer no dia seguinte à leitura da carta. A implicação de entachei é que, uma vez que a cortina se abra e essa estação comece, a progressão dos eventos será incrivelmente rápida e repentina. A urgência é sobre manter um estado de prontidão espiritual. Sensacional. Bom, avançando um pouco, nós entramos nos versículos 4 a 8. Funcionam como uma saudação formal, mas é extremamente carregada de teologia. A carta é endereçada a 7 igrejas na província da Ávia, onde hoje fica a Turquia. Uhum. E tem um detalhe logístico legal aí. Sim, as notas trazem que a ordem dessas 7 igrejas não é aleatória. Ela segue perfeitamente a rota circular que um mensageiro percorreria pelas estradas romanas para entregar o documento. É a geografia real ali. E nessa saudação, nós temos a apresentação da Trindade. A fórmula de graça e paz ganha muita majestade. Deus Pai é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. Engloba toda a eternidade. E depois tem a menção aos 7 espíritos que estão diante do trono, o que levanta um debate bem interessante. As notas da NAA e do Walford explicam que alguns estudiosos interpretam esses 7 espíritos como anjos exaltados. Mas o peso maior da interpretação aponta para uma alusão direta ao Espírito Santo, baseando-se em Isaías 11. Porque o número 7 representa a perfeição, totalidade, onisciência na literatura bíblica. Faria sentido fechar a saudação mencionando o Pai, a perfeição plena do Espírito e, claro, Jesus. Sim, e a partir desse momento, Jesus assume o centro absoluto do palco. O material de Walford traz 5 atributos de Cristo apenas nesses primeiros versículos. É uma biografia condensada. Começa chamando ele de fonte da revelação e canal da palavra. E os títulos vão crescendo, né? Ele é chamado de a fiel testemunha, indicando que tudo o que ele revela é verdade. Depois, primogênito dos mortos, garantindo a ressurreição. O terceiro título é soberano dos reis da terra. O que, olha, devia ressoar profundamente para os cristãos que estavam sendo esmagados pelos imperadores romanos na época. O contraste de poder é formidável, e o quarto atributo muda para algo mais íntimo, a redenção. Ele é o Deus de graça, que nos ama, que libertou as pessoas dos pecados pelo seu sangue e fez dos crentes reino e sacerdotes. E o quinto, o rei que virá. Essa vinda, inclusive, ganha um destaque gigantesco no versículo 7. A promessa de que ele vem com as nuvens. O comentário de Walford faz uma distinção teológica muito específica aqui entre o arrebatamento e essa vinda pública em Apocalipse. Sim, pela linha escatológica do autor, no arrebatamento da igreja, o mundo não veria Cristo. Mas esse versículo 7 descreve o momento do estabelecimento do seu reino na terra. A linguagem é muito clara. Diz que todo olho o verá. Todo olho. Não tem evento secreto aqui. Inclusive diz que aqueles que o traspassaram o verão e que todas as tribos da terra se lamentarão. As fontes conectam isso com Zacarias 12, sobre o momento em que Israel reconhecerá o Messias. Mas o lamento das outras nações não é de conversão alegre. Os estudiosos apontam que é uma reação de terror absoluto diante do juízo divino. É o fim da autonomia humana. Peso fortíssimo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque os versículos 9 a 11 detalham o cenário onde João recebe tudo isso. Ele não está num palácio nisso. Ele está exilado na ilha de Patmos. Que não era nenhum retiro espiritual de férias. Definitivamente não. As anotações descrevem Patmos como uma ilha rochosa no mar Egeu de uns 62 km². Ele foi banido pelo imperador Domiciano. A história nos diz que Patmos funcionava como uma colônia penal. João provavelmente foi forçado a trabalhos muito pesados em minas ou pedreiras. Um homem idoso, quebrando pedras no sol, isolado dos amigos. Por isso ele se identifica só como irmão e companheiro na tribulação. Ele estava sofrendo a mesma violência que as pessoas que iam ler a carta. O que revela uma ironia magnífica. Roma exilou João para calar a boca dele. O corpo estava confinado naquela rocha, sob os guardas.
mas todo o exército romano não tinha jurisdição sobre o Espírito Santo. Eles não podiam aprisionar a revelação. O exílio punitivo se tornou o palco perfeito para a maior abertura de cortinas escatológica da Bíblia. A tentativa de silenciamento gerou o livro mais ruidoso do Novo Testamento. E João até sobreviveu a Domiciano, voltando para Éfeso depois. Mas voltando ao texto, diz que ele estava em espírito no dia do Senhor. E nossas fontes mostram uma divergência sobre isso. Uma divergência bem analisada pelas duas fontes. A visão tradicional assume que dia do Senhor é domingo, dia da ressurreição. Mas Walvoord traz a tese do teólogo Charles Ryrie para defender outra perspectiva. Ryrie pontua que, no Novo Testamento, o domingo é chamado de o primeiro dia da semana. Então ele estaria falando de algo além do calendário? Exato. A tese é que João foi transportado para o futuro profético. No Antigo Testamento, o dia do Senhor descreve aquele período futuro de intervenção, julgamento e reino divino. João estaria dizendo que foi arrebatado para testemunhar o grandioso dia do Senhor escatológico. O que se alinha muito com a natureza do livro. E, de repente, ele ouve uma voz como trompeta. Quando ele se vira, os versículos 12 a 16 descrevem uma cena riquíssima. 7 candelabros de ouro em círculo, e a Bíblia NA pontua que esses candelabros são as igrejas. É uma analogia brilhante. Um candelabro não gera luz do nada. A função dele é sustentar e irradiar a luz num ambiente escuro. O ouro puro aponta para a glória divina e o valor daquelas congregações para Deus. E no meio deles, ativo, está alguém semelhante a um filho do homem. Um título que puxa direto de Daniel, né? E a descrição física dele é teologia pura. Vamos pegar as anotações. A cabeça e os cabelos brancos como a neve. O que não indica velhice frágil. Remete ao ancião de dias de Daniel 7. Representa a sabedoria eterna pureza. E os olhos como chama de fogo. O fogo na Bíblia é purificador e julgador. Esse olhar flamejante é a onisciência do juiz que sonda o coração e vê tudo que é impuro, vê a verdade nua e crua. Impressionante. Descendo para os pés, diz que são como bronze polido, refinado na fornalha. O comentário liga isso aos sacrifícios. O bronze era o metal do julgamento do pecado no Antigo Testamento. O altar de holocaustos era de bronze. Os pés de bronze refinado sugerem que Cristo suportou o fogo da provação e agora tem o direito inquestionável de executar juízo. Ele vai pisar o mal com autoridade. A autoridade que também aparece na voz, que é como muitas águas, abafa qualquer outro ruído humano. Mas o detalhe que carrega uma força absurda, segundo as fontes, é a arma saindo da boca de Jesus, uma espada afiada de 2 gumes. O historiador romano Vegésio é citado para explicar isso. A palavra grega para essa espada não é uma lâmina qualquer, é rômphaia. A temida rômphaia romana. Exatamente. Era a pesada espada longa de combate das legiões, desenhada para perfuração mortal. A perfuração destruía órgãos vitais. Ver a arma de execução mais temida do império saindo da boca de Cristo inverte totalmente o poder. O julgamento devastador. A palavra de Deus executa o juízo final. A autoridade letal não é de Roma, é da palavra do Cordeiro. O choque para os leitores originais deve ter sido imenso. A arma que eles mais temiam agora era a voz do Salvador deles. E João ainda vê 7 estrelas na mão direita de Cristo, que as notas explicam ser os líderes das igrejas. A mão direita representa proteção e controle soberano. Saber que os líderes, que provavelmente seriam martirizados, estavam seguros na mão direita do Cristo glorificado, isso dava uma garantia que decreto imperial nenhum podia anular. E isso nos leva à reação de João. O discípulo amado que reclinava no peito de Jesus agora cai como morto diante dessa glória sem véu. A familiaridade virou temor reverente absoluto. Mas a majestade que derruba também levanta. Cristo toca João e diz para não ter medo, e faz aquela declaração de autoridade impressionante de que ele tem as chaves da morte e do inferno. Precisamos distinguir isso porque o grego usa Hades.
As fontes diferenciam o Hades, que é o estado intermediário dos mortos, do Geena, que é o lago de fogo final. O domínio de Jesus abrange ambos. Ele tem autoridade sobre quem entra e sai da morte. O impacto disso é incalculável. Cristo despojou Satanás desse poder. O inimigo não tem as chaves, Roma não tem as chaves, Jesus é o porteiro exclusivo da eternidade. Ninguém morre sem a permissão expressa dele, o que é um consolo imenso para quem enfrentava perseguição. A morte deixa de ser o vilão incontrolável. E logo depois, o versículo 19 entrega o que o comentário chama de chave estrutural do livro, um roteiro em 3 partes. Se conectarmos isso com o cenário maior, fica muito claro. Primeiro, as coisas que você viu. Isso é o capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. Certo. Segundo, as coisas que são. Os capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas. Representam a era da igreja em que vivemos. E terceiro, as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4. Isso. O Dr. Walvoord organiza isso em 3 eras futuras. A era da tribulação de 7 anos. A era do reino, de 1000 anos, o milênio, e a era eterna sem fim. O Apocalipse não é um caos aleatório, é um roteiro organizado. Elimina tanta confusão. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? A constatação das fontes é que o livro revela um Cristo no controle detalhado da história humana e da segurança eterna de cada pessoa. A mensagem é que impérios caem, mas a soberania de Cristo fica. Isso levanta uma questão importante para refletirmos depois daqui. Se os cristãos do primeiro século, em minas de trabalho forçado, receberam esses símbolos como garantia de paz e de que o mal não tem a última palavra, como é que o foco atual quase exclusivo no quebra-cabeças do fim dos tempos pode estar nos roubando do imenso conforto diário que este livro foi originalmente escrito para trazer? Fica a reflexão. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. Quando a gente entende que quem segura as estrelas é quem detém as chaves do futuro, o medo realmente perde a voz. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.